E se eu te dissesse que é possível emagrecer até 10 quilos rápido, 100% saudável, sem uso de remédio, e como principal efeito colateral você ainda ia ficar sem essa vontade louca de ficar comendo doce? Eu também ia ficar com o pé atrás se eu não tivesse sentido isso na pele e visto isso acontecer com tantas alunas. E essas foram algumas das pessoas que eu acompanhei, que tentaram por várias vezes emagrecer e não conseguiram. Normalmente, quem quer emagrecer comete os mesmos erros. Um deles é achar que academia e exercício é o que emagrece. E na verdade, não é bem assim. Fica aqui comigo que você vai entender melhor. Agora, por que eu resolvi trabalhar com emagrecimento e cheguei nesse método que já ajudou tanta gente? Quando eu fui me preparar para gravar esses vídeos, eu me fiz essa pergunta. Por que eu faço isso e por que eu me sinto meio que naturalmente essa vontade de ajudar as pessoas a emagrecer? Mais de 2.000 alunos e alunas emagreceram e tiveram suas vidas realmente transformadas com os meus programas e grupos de emagrecimento. E além disso, eu promovi congressos de emagrecimento saudável com mais de 200 mil inscritos. Isso tudo parece ser muito, e por mais que eu fique orgulhoso de ver minhas clientes magras e felizes, para mim parece que sempre está faltando alguém. Na verdade, o que me trouxe para esse mundo de saúde e estilo de vida é uma pessoa muito especial, que é o meu pai. Quando eu era criança, era bem comum andar solto com os meus irmãos na caçamba da Caravan bege dos meus pais. Em geral, os nossos pais não se preocupavam muito com hábitos de vida, com saúde naquela época. E assim o meu pai seguia a vida dele, ele comia demais e fazia caminhada todo santo dia no parque para compensar. Ele evitava comer comida gordurosa, mas usava a margarina amiga do coração. E sempre achava que estava fazendo tudo certo. Só que com o tempo surgiu uma pequena barriguinha, daquelas nem tão grandes no início, sabe? E dessa barriguinha nasceu uma série de pequenos problemas. Foi uma hipertensão arterial, que levou a problemas do coração, que levou a uma série de problemas renais e, por fim, 10 anos de hemodiálise. No total foram 20 anos da batalha, médico, remédio e hospital. E eu lembro como se fosse hoje. Foi um dos dias que a gente mais conversou sem dar uma única palavra. Apenas escorreu uma lágrima do olho dele dentro daquela máscara, uma máscara que parecia de mergulhador. E ficamos ali na porta, na entrada da UTI, sentados e de mãos dadas. E ele, pela primeira vez, parecia que sabia o que estava acontecendo. Naquela visita que a gente não trocou uma palavra, foi a que ele mais falou com clareza que seria a última visita. Eu perdi meu pai quando eu tinha 28 anos e durante todo esse tempo de tratamento eu ficava indignado com ele, porque eu via que ele mesmo doente, ele precisava mudar os hábitos de vida dele e ele simplesmente não mudava. E depois de uns anos estudando e ajudando milhares de pessoas, é que eu fui entender que na verdade não era culpa dele. Quem é que não quer mudar? Quem é que não quer acabar com o sofrimento? O problema é que ele simplesmente não conseguia se libertar dos hábitos de vida só com a força de vontade. E a máquina, que era o corpo dele, estava totalmente desregulada. E ao invés de regular a máquina, ele preferia ir para o parque da cidade e ficar caminhando e suando, perdendo 1 ou 2 quilos, que logo encontrava de volta. Ele tentava fazer uma dieta ou outra depois de uma visita médica e logo em seguida ele recuperava todos os quilos de volta. Ele tentava de tudo para conseguir emagrecer e reconquistar a saúde dele, quando na verdade o que ele precisava era só regular a máquina de queima de gordura, levar a máquina para revisão. Ele não emagreceu, ele não conseguiu se livrar da hipertensão, dos problemas do coração e rins e morreu jovem. Ele não entrou no meu casamento e nem viu a neta dele, a Jolie, nascer. E talvez a missão dele na Terra tenha sido justamente plantar essa semente dentro de mim para que eu pudesse ajudar mais e mais pessoas, para eu poder ajudar mais e mais famílias a não passarem pelo que a minha família passou. E hoje eu sou ainda mais grato por ter nascido filho dele. Meu pai se foi, só que a minha indignação com tudo isso ficou. E eu consegui entender por que as pessoas como ele, milhares de homens e mulheres, simplesmente
não conseguem emagrecer, não conseguem se libertar desse vício. Pessoas que precisam emagrecer, nem que seja para voltar a caber na calça jeans, que está guardada lá no fundo do armário, ou seja para olhar no fundo do olho, no espelho e gostar verdadeiramente do que vê. Ou para quem precisa emagrecer para dormir melhor e ter mais energia do início ao fim do dia. Pessoas que precisam e simplesmente não conseguem. Então, depois de descobrir o que eu quero te mostrar aqui, eu entendi porque eu tô nesse caminho. Parece que eu tô sempre prestes a ajudar alguém. Então eu resolvi transformar toda essa minha indignação e toda essa tristeza de ter perdido meu pai para gordura e ver que ninguém conseguiu ajudar ele na minha missão de vida. Eu me juntei aos melhores médicos, pesquisadores, eu produzi best-sellers na área da saúde e realizei os maiores congressos de emagrecimento saudável do Brasil com mais de 200 mil inscritos. Em seguida eu criei um método de desintoxicação que foi uma verdadeira febre no Brasil, que foram mais de 6 mil alunos. Eu aprendi muito com cada uma dessas pessoas que eu acompanhei nesse método, digamos, inicial. E resumindo assim, parece que essa jornada foi fácil. Só que depois de muito tempo e muito estudo, finalmente caiu a ficha e aconteceu uma das maiores surpresas da minha vida. E aí eu descobri por que as pessoas, mesmo sabendo o que precisavam fazer, não faziam. E aí eu recebia bastante depoimento de cliente e eu achava que estava tudo bem. Até a gente fazer uma pesquisa e ver que a maioria das pessoas realmente não estavam fazendo. O método funcionava, só que as pessoas não faziam o que precisava ser feito para emagrecer. E eu descobri que além do método, as pessoas precisam de um grupo, elas precisam às vezes de um guia, de alguém para pegar na mão mesmo e seguir junto nesse caminhar. Só no último ano eu consegui ajudar diretamente mais de 2 mil mulheres e eu aprendi com cada uma delas. Eu aprendi com cada grupo de emagrecimento que eu ajudei e grupo após grupo eu consegui evoluir ainda mais aquele método, digamos, inicial. E isso tudo que eu te falei é para te mostrar que eliminar aquela simples barriguinha vai muito além da estética, de se olhar no espelho e gostar do que vê. É questão de saúde mesmo. Você não veio parar aqui na minha frente por coincidência nem nada do tipo. E se você precisa emagrecer e não consegue, eu posso te ajudar. Durante essa série de vídeos eu quero que você entenda um pouco melhor por que você ficou acima do peso e por que as coisas parecem simplesmente não funcionar para você. Mesmo querendo e tentando de tudo quanto é jeito, você simplesmente não consegue. E a primeira coisa que eu vejo as pessoas fazerem de forma errada quando decidem emagrecer é começar a fazer exercício físico. Academia, caminhada, aula exaustiva de bicicleta, tentam de tudo que é exercício como a primeira opção para emagrecer. Elas acham que fazer exercício físico vai emagrecer, sim. E é isso que é um grande mito. Só para deixar uma coisa bem clara aqui, eu amo fazer exercício. Para você que me acompanha nas redes sociais, você sabe que eu faço exercício todo santo dia. Fazendo exercício, a gente reduz o risco de praticamente todas as doenças crônicas e degenerativas. O exercício físico é excelente para a saúde cardiovascular, que reduz o risco de vários cânceres, aumenta a massa muscular, que é muito importante na velhice. E eu sei e te digo que praticar exercícios físicos regularmente é uma coisa fantástica para a saúde. O problema é que, ironicamente, a única coisa que exercício físico não te dá muito bem é emagrecimento. E eu não tô falando isso da minha cabeça ou porque eu acho bonito, eu tô falando isso com base científica. No estudo feito em 2016, o britânico Malhotra, o sul-africano Tim Noakes e o americano Scott Finney, pesquisadores estudiosos mundialmente reconhecidos nessa área, concluíram que simplesmente você não consegue compensar uma dieta ruim com exercícios físicos. Essa ideia de emagrecer porque você vai gastar mais calorias é muito errada. Você pensa, eu preciso queimar mais calorias, então eu vou malhar para queimar essas calorias. Na realidade, o corpo humano é uma máquina maravilhosamente bem desenhada no sentido de reestabelecer a homeostase. A homeostase, de forma bem simples, é uma tendência do corpo voltar para o equilíbrio. Por exemplo, nossa temperatura do corpo é 37 graus Celsius graças à homeostase. Então, se eu faço exercício e gasto 300 calorias, o corpo irá nas próximas 23 horas tentar conservar essas 300 calorias para compensar essa perda e voltar para o equilíbrio energético que estava.
O problema é que o corpo é bem mais inteligente do que a gente imagina. Na hora de compensar as calorias que você perdeu no exercício, ele faz isso de uma maneira discreta, quase imperceptível. Como assim? Ele produz um leve aumento no seu apetite que te faz dar 2 mordidas a mais no seu sanduíche. Ele faz você se movimentar menos ao longo do dia. Se você normalmente levantava 7 vezes da cadeira numa manhã, em seguida ele te deixa um pouco mais quieto e você passa a levantar só 3 vezes. E isso tudo de maneira bem discreta e, como eu te falei, boa parte das vezes imperceptível. Todos os estudos que foram feitos a respeito da homeostase mostram o quão eficiente o corpo é no reequilíbrio do gasto energético e o quão inteligente ele é em equilibrar as calorias que entram e que saem. Isso sem contar com aquela maravilhosa sensação de eu malhei, eu fiz esforço, eu mereço comer essa minha gordice. É daí que vem a frustração de pessoas que tentam emagrecer com exercício. Elas encaram os exercícios da forma errada, dando murro em ponta de faca. Focar em fazer exercício para emagrecer certamente não é o melhor caminho que você pode escolher. Eu amo fazer exercício físico, é parte importante de uma vida saudável. Só que quando eu quero comer besteira naquelas ocasiões especiais ou numa viagem que eu chuto balde, quando eu volto, a primeira coisa que eu faço não é focar em exercício físico. O que eu faço é recuperar a minha máquina de queima de gordura. Eu desincho o meu corpo, eu corto a ansiedade e a compulsão por ficar comendo besteira toda hora e eu fico focado em voltar rapidamente para o meu peso ideal. E essa forma de recuperar a máquina é justamente o que eu vou te ensinar aqui nessa minissérie que tá só começando. E eu não sei se você percebeu, mas agora você tem uma desculpa a menos no seu desafio com a barriga. Você simplesmente não precisa ir para academia para emagrecer. Você pode sim começar a emagrecer bastante sem entrar na academia. Isso não é libertador? Agora, como esse vídeo está ficando grande demais, no próximo vídeo eu quero te explicar por que você sente tanta fome e por que combater essa sua fome com dieta restritiva só te deixa nesse ciclo de emagrece e engorda sem fim. Você não precisa passar fome, você precisa só diminuir a quantidade de fome que você sente, entendeu? Então presta atenção que eu vou repetir aqui de novo. Você não precisa passar fome, você só precisa diminuir a quantidade de fome que você sente. Esse é o segredo. E é por isso que eu te pergunto, se eu te convidar para emagrecer aqui comigo, sem ter que seguir uma vida fitness, nem dieta de fome, o que mais estaria te impedindo de me acompanhar nessa caminhada? Emagrecer vai deixar de ser um sofrimento para você hoje. Esforço é completamente diferente de sofrimento. E você não precisa sofrer para emagrecer. Se você tem sofrido, isso tá bastante errado. Você já tentou emagrecer da maneira errada? Como é que foi essa sua experiência? Me conta aqui embaixo que eu tô curioso para saber. E aproveita e compartilha esse vídeo com mais e mais pessoas, com quem você sabe que está precisando, para trazer mais gente para essa nossa corrente de mudança de emagrecimento, tá bom? Então, fica aqui agora com algumas histórias de alunas que descobriram o que eu vou te falar no próximo vídeo e mudaram de vida. E eu era aquele tipo de pessoa que quando chega num restaurante, primeira coisa que faz é radar, cadê os doces? E eu planejava o que eu ia comer de salgado, baseado no tanto de doce que eu queria comer. E depois do almoço, se eu não comesse um doce, assim, tava faltando algo na minha vida. Eu ficava irritada, eu ficava mal. Meu corpo sentia necessidade do doce. E eu ficava mal-humorada de verdade. Se eu não comesse, tava faltando alguma coisa. O mais surpreendente foi no dia seguinte, que eu tava num evento, com um monte de comida maravilhosa, um buffet maravilhoso, uma mesa de doce linda e adivinha? Eu não senti vontade de comer doce. Aquilo pra mim foi, uau, como assim? Que mulher é essa? Beleza, passou o primeiro dia, segundo dia de evento, um buffet maravilhoso, sobremesas diferentes, todo mundo na mesa comeu doce, todo mundo na mesa comeu doce. E eu, numa boa. Não quis comer nada, eu nem experimentei o doce. Eu não queria te dizer isso, eu ia dizer, cara, eu preciso, essa era a frase que eu dizia, eu preciso comer um doce. E eu me sinto dona de mim.
Isso pra mim profissionalmente é importante, isso pra mim enquanto mãe é importante, isso pra mim enquanto mulher é importante. Eu domino os meus desejos, eu domino as minhas vontades. Não é a minha vontade que me domina. Eu tô no comando. Eu tô no comando do meu corpo, eu tô no comando da minha vida. Isso pra mim é muito incrível.